Ele é a porta de entrada para a vida profissional, tanto de quem entra no mercado, quanto de quem já está nele e está procurando uma nova oportunidade. Nós estamos falando do currículo. Não há vaga de emprego onde ele não seja pedido. E quanto mais bem elaborado ele for, maiores são as chances de você ser convidado para uma seleção. Para falar na prática sobre como elaborar um bom currículo e quais erros devem ser evitados, estamos aqui com Letícia Bringel, psicóloga e consultora em gestão de pessoas da Espaço Psiconsultoria. Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Empresas S.A. Somos nós que agradecemos, a equipe da Espaço PSI Consultoria ficou muito satisfeita e feliz com o convite. Letícia, quais são as principais funções de um currículo? Para que serve? Bom, o currículo é o primeiro contato com a empresa. Por esse motivo, você precisa deixar a melhor impressão possível, o que irá aumentar as suas chances de ser chamado para um processo seletivo. E o que as empresas esperam de um currículo? O currículo, acima de tudo, ele deve ser direcionado para a vaga, né? Ou seja, se você vai participar de um processo seletivo de uma vaga administrativa, você deve direcionar o seu currículo, as suas experiências para aquela vaga, para o perfil da vaga que está em aberto. Certo. Letícia, eu queria te pedir, então, para responder algumas perguntas que nós recebemos por e-mail. A primeira delas veio da Patrícia Salles. Ela pergunta: quais dados e documentos pessoais eu tenho que colocar no currículo? Bom, vamos lá. Primeiro passo, você deve colocar o seu nome, ok? De maneira bem visível, tá? Telefone, endereço, telefone de preferência, mais de um telefone, porque geralmente a gente liga para fazer contato e o telefone ou está desligado ou ocupado, alguma coisa assim, né? E como são várias ligações que geralmente se faz no dia, o candidato acaba perdendo aquela oportunidade de estabelecer um contato para um processo seletivo, né? Isso acontece várias vezes, tudo isso por causa de um telefone que está... E às vezes ele é excluído do processo por causa disso também. Justamente, isso que acontece, né? E-mail, data de nascimento. Vale ressaltar que na data de nascimento não é indicado colocar a idade, né? Porque isso pode fazer com que o currículo perca a validade ou fique um pouco mais antiguinho, né? E tenha sido deixado de lado, ok? O que não se deve colocar é CPF, RG, título de eleitor, fotos de balada, alguma coisa assim nesse sentido. A gente deve evitar. Bem como... no momento de impressão do currículo, não se deve utilizar papéis coloridos também, coisas muito chamativas. Às vezes a gente tem a impressão, a tentativa de colocar, vou colocar um papelzinho amarelo, cor-de-rosa, para tentar diferenciar e me destacar dos demais, o que é justamente o contrário, né? Certo. O Miguel, ele pergunta: posso usar um modelo pronto de papelaria ou da internet? Bom, não tem problema, certo? O que é interessante é que o currículo contenha todas essas informações que nós acabamos de citar, ok? E o João Maurício pergunta se ele tem que colocar todas as escolas que ele estudou ou só a última. Sim. Se a pessoa está cursando o ensino médio, obviamente que ela tem que colocar o período que ela está cursando, o ano que ela está cursando, certo? Se ela está fazendo o ensino superior, obviamente que ela não precisa do ensino médio, né? Então, MBA, pós-graduação, ensino superior e você indica o MBA e a pós-graduação que você está cursando, que você já cursou. Ok. O Pietro Arantes perguntou: nos cursos que eu fiz, eu tenho que pôr datas, locais e horas ou só citar o nome dos cursos? Bom, acima de tudo, antes de responder isso, é importante colocar que você só deve colocar os cursos mais recentes, né? Aquela impressão de encher currículo, vou colocar todos os cursos, vou inventar uns cursos aqui. Também vale lembrar que é importante colocar informações verdadeiras, né? Porque senão no momento do processo seletivo você acaba se enrolando e a gente acaba percebendo que tudo aquilo dali é mentira. E as informações são checadas também. São checadas, né? São todas checadas, né? Voltando à pergunta, você deve fazer um breve resuminho, colocando data, né, o período que foi feito, carga horária, né? E a empresa onde você participou do curso, que é importante na hora de fazer a checagem das referências. Certo. A Maria Clara quer saber, numa entrevista de emprego, eu tenho que levar o meu currículo ou eu tenho que mandar ele antes? Bom, se você já foi selecionado para uma entrevista de emprego, se você recebeu um telefonema, obviamente nós já estamos com o seu currículo, né?
O que eu sugiro é que você sempre esteja com um currículozinho, uma pastinha, né, para alguma coisa, alguma necessidade que venha surgir, né? É sempre bom você ter um reserva. A Lucilene Santana pergunta, se eu nunca trabalhei, o que eu coloco no currículo? Bom, você pode colocar a sua formação, as suas informações pessoais, que nós já citamos, né? E pode, nesse momento, quando você não tem experiência, pode enfatizar os cursos que você fez, que você participou e as emendas do curso, tudo direitinho, acho que fica bem bacana. Agora, deixa eu pegar carona aqui nessas perguntas. É importante colocar o objetivo também no currículo, Por quê? Porque facilita bastante o trabalho na hora de avaliar, na hora de triar um currículo. Nós, consultores, agradecemos bastante quando se coloca um objetivo. Porque muitas vezes a pessoa ela tem experiência, chega-se o currículo da empresa, ela tem experiência tanto na área de vendas como na área administrativa. E aí, nesse momento, que tipo de emprego ela busca? Sendo que ela tem experiência na área de vendas e na área administrativa, né? Então, surge essa pergunta, aí nós temos que ligar para o candidato, surgindo, vamos supor que tem uma vaga de venda. Você quer participar do processo seletivo para vendas? Não, meu interesse é administrativo, né? Um objetivo encurtaria esse processo. Então, por isso o interesse, é bastante interessante. E com relação a essa descrição que você falou, eu já trabalhei na empresa tal, pode colocar só o nome da empresa e o cargo ou tem que fazer uma descrição do que a pessoa fez naquela empresa? Claro, com certeza, as funções que ela desempenhou é o mais importante, de preferência, viu? O Tiago Moraes, ele pergunta, tem que colocar foto no currículo? Você já citou que foto de balada nem pensar, né? Geralmente, foto de balada não, viu, gente? Quando você for colocar fotografia em currículo, você geralmente coloca a maneira com que você vai ser entrevistada, a maneira com que você gostaria de ser apresentado no processo seletivo, né? Roupas mais comportadas, mais adequadas ao momento do trabalho. Geralmente, vagas internas, geralmente são as vagas administrativas, não se utilizam foto, né? Geralmente a gente não é indiferente. Já para vagas externas, que é atendimento ao cliente, né, vagas nesse sentido, é interessante que se coloque foto, sim. Certo. E a última pergunta vem do Rafael Medeiros. Referências pessoais devem ser colocadas no currículo? Somente quando solicitado. Por quê? Porque nós todos temos uma tendência de indicar pessoas, né, mais familiarizadas, amigos, colegas, e essas pessoas não vão falar mal da gente, né? Não vão dar a informação que a gente busca. Então... E qual é o número de páginas ideal de um currículo? Bom, ele deve ser o mais enxutinho, o mais sucinto possível. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, ele vai facilitar o processo seletivo, né? O andamento do processo, a análise do currículo e tudo mais. E também encher o currículo de informações não é interessante. Por isso, a importância de se resumir as informações e colocar as mais atuais, né, a mais direcionada ao perfil que se busca. Você, em toda a nossa entrevista aqui, você foi citando alguns erros, né, que não devem ser cometidos. Faz então, Letícia, um apanhado geral desses erros. Elenca alguns mais importantes, onde não deve de jeito nenhum ser feito no currículo. Gente, o telefone. Tem currículo, nós recebemos currículo sem telefone, o candidato é ótimo. Poxa, esse candidato aqui era o que eu precisava. Você olha para o currículo da pessoa, hoje mesmo aconteceu isso comigo. E aí, cadê o telefone? Como é que eu vou estabelecer contato com ele? Sem um telefone, sem um e-mail, fica muito complicado. Então, a informação primordial é um telefone para contato. Como eu havia dito anteriormente, 1 ou 2 telefones, ok? Outra tipo de informação que eu acho fundamental são as atribuições que você fez naquele cargo, né? Que tipo de funções, que é o que você citou anteriormente, que tipo de funções você desempenhou. Por quê? Para saber se é pertinente àquela vaga que está concorrendo, aquela vaga que está aberta, o que vai facilitar o processo, né? Vai facilitar tanto para o candidato quanto para a empresa, porque daí o candidato, ele não vai se deslocar até a empresa para chegar lá e falar assim, não, mas aqui você... perfil administrativo, mas você não fazia procedimentos financeiros, você não fazia procedimentos gerenciais, né? Então, assim, você direcionando direitinho o cargo,
as suas atribuições vai facilitar bastante no momento do processo seletivo. E você pode colocar características pessoais, por exemplo, eu sou proativo, sou líder nato, esse tipo de coisa pode ser feito no currículo? Pode ser feito, pode, mas assim, eu não considero muito não, porque como é que você vai colocar no currículo que você não tem essas características tão positivas assim? Né? Como é que você vai se considerar, como é que você vai se vender? Porque o currículo é uma venda, né? É uma autovenda. Como é que você vai se vender de maneira negativa? Né? Então, as informações mais relevantes realmente são as suas experiências profissionais, a sua formação, certo? E as suas atribuições. Que tipo de atribuições você já realizou, para que funciona aquilo tudo, né? Mais ou menos nesse sentido. E quando que o candidato deve usar uma carta de apresentação? Quando ele já tem, quando é uma vaga especial, quando ele já tem, quer se destacar dos outros candidatos, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho bem bacana uma carta de apresentação, sim. Porém, deve-se ressaltar que a carta deve ser bem elaborada, hein, pessoal? Porque nós, psicólogos, a gente tem uma mania de observar tudo, qualquer característica, errinho de português jamais, é crucial. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, certo? Principalmente na carta de apresentação, que é mais comum. As pessoas escrevem, né, erro gramatical, concordância, enfim, tudo isso é avaliado. Nem pensar. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui, por esclarecer sobre esse assunto que eu acho que interessa para todo mundo, né? Os currículos. Bom, como eu disse, somos nós que agradecemos e nos colocamos à disposição para vir aqui outras vezes, quando preciso for, tá bem? Com certeza, o convite já está feito. Obrigada. No próximo bloco vamos falar de negociação e logo mais vamos dar ideias de franquias que você pode abrir. Nós voltamos daqui a pouquinho.